Nunca imaginei que veria minha própria filha segurando um cinto sobre mim, pronta para me bater. Meu genro riu enquanto eu tremia e disse com frieza: "Agora tudo é nosso." Eles queriam minha casa, minhas economias, tudo que trabalhei 42 anos para conquistar. Mas quando a campainha tocou e aquela pessoa apareceu na porta, o sorriso deles congelou. O pânico nos olhos da minha filha me disse tudo. Eles não esperavam por aquilo. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Ferreira, tenho 68 anos e durante muito tempo acreditei que ser mãe significava dar tudo de si sem esperar nada em troca. Trabalhei 42 anos como enfermeira. Economizei cada centavo, comprei minha casa tijolo por tijolo. Criei minha filha Beatriz sozinha depois que meu marido nos abandonou quando ela tinha apenas 3 anos. Nunca reclamei, nunca desisti. Achei que meu sacrifício seria recompensado com amor e respeito. Estava errada. Tudo desmoronou numa tarde de setembro. Eu estava na sala organizando algumas fotografias antigas quando ouvi a chave girando na fechadura. Beatriz entrou sem avisar, como sempre fazia desde que eu lhe dei uma cópia da chave anos atrás. Mas dessa vez ela não estava sozinha. Atrás dela vinha Rodrigo, meu genro, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. "Oi, mãe", disse Beatriz. Sua voz soava diferente, mais dura, mais distante. "Filha, que surpresa! Não sabia que vocês viriam hoje." Rodrigo fechou a porta atrás de si. O som da fechadura me causou um arrepio inexplicável. Algo no ar estava errado, pesado, ameaçador. "Precisamos conversar, dona Helena", disse Rodrigo, sentando-se no sofá sem ser convidado. "É sobre o futuro da senhora." Beatriz colocou uma pasta preta sobre a mesa de centro. Seus dedos tremiam ligeiramente, mas seu rosto estava determinado. Eu a conhecia desde que ela nasceu. Sabia ler cada expressão sua. E naquele momento vi algo que me assustou profundamente. Havia medo em seus olhos, mas também ganância. "Que futuro? Do que vocês estão falando?" Rodrigo se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos. "A senhora está ficando velha, dona Helena. Essa casa é grande demais para a senhora cuidar sozinha. E, francamente, não achamos seguro a senhora morar aqui sem supervisão." Minhas mãos começaram a tremer. "Eu estou perfeitamente bem. Cuido da minha casa há mais de 30 anos. "Mãe", Beatriz interrompeu, "a gente só está preocupado com você. Por isso trouxemos isso aqui." Ela abriu a pasta e tirou alguns papéis. "É uma procuração. Bem simples. Você assina e eu posso cuidar de tudo para você. As contas, a casa, suas economias. Você não precisa se preocupar com mais nada." Meu coração disparou. Procuração. Aquela palavra ecoou na minha mente como um alarme. Eu havia trabalhado no hospital tempo suficiente para saber o que acontecia com idosos que assinavam procurações sem pensar. Já vi famílias inteiras destruídas por ganância. Não vou assinar isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo e Beatriz se entreolharam. Algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que me excluía completamente. "Mãe, você não está entendendo", disse Beatriz, sua voz ficando mais tensa. "Não estamos pedindo. Estamos dizendo o que é melhor para você." "Beatriz, esta é minha casa. Meu nome está na escritura. Eu paguei por ela. Ninguém vai me dizer o que fazer com o que é meu." Rodrigo se levantou. Ele era alto, intimidador. Caminhou até a janela e fechou as cortinas, mergulhando a sala em uma penumbra inquietante. Quando se virou para mim, seu rosto estava completamente diferente. O sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão fria e calculista. "Sabe, dona Helena, pensei que a senhora fosse cooperar. Tentamos fazer isso da maneira educada." Ele olhou para Beatriz.
Mas parece que vamos ter que convencê-la de outro jeito. Beatriz levantou-se e foi até a cozinha. Ouvi gavetas sendo abertas, objetos sendo mexidos. Quando ela voltou, segurava algo nas mãos. Meu coração parou quando reconheci o que era. Um cinto. O cinto de couro preto que pertencera ao meu falecido marido, guardado no armário da cozinha junto com outras coisas velhas que eu nunca tive coragem de jogar fora. Beatriz, minha voz saiu num sussurro assustado. O que você está fazendo? Ela enrolou o cinto na mão direita, o couro rangendo sinistro no silêncio da sala. Seus olhos estavam duros, determinados, como se ela tivesse se transformado em outra pessoa. Você vai assinar, mãe, de um jeito ou de outro. Nunca, em todos os meus anos de vida, imaginei que minha própria filha seria capaz de me ameaçar. A menina que embalei nos braços, que cuidei quando estava doente, que sustentei sozinha durante anos de dificuldade, aquela menina estava de pé na minha sala segurando um cinto como uma arma. Você não vai fazer isso, eu disse, tentando manter a voz firme apesar do terror que sentia. Rodrigo riu. Foi uma risada baixa, cruel, que me fez sentir um frio na espinha. Ah, dona Helena, a senhora ainda não entendeu, não é? Sua filha é capaz de muita coisa quando o dinheiro está em jogo. E essa casa vale muito, muito dinheiro. Beatriz deu um passo na minha direção. Eu recuei instintivamente, meu corpo se pressionando contra o sofá. Assina logo, mãe. Não vou pedir de novo. Por favor, filha. Minhas lágrimas começaram a cair. Não faça isso. Sou sua mãe. Exatamente, ela disse, sua voz fria como gelo. Você é minha mãe. Tudo que é seu deveria ser meu também. Você trabalhou a vida toda e para quê? Para morrer sozinha nessa casa velha? Pelo menos assim eu posso aproveitar alguma coisa. Rodrigo pegou os papéis da mesa e os colocou na minha frente, junto com uma caneta. Assine aqui, aqui e aqui. 3 lugares. Bem simples. Não. Beatriz levantou o cinto. O movimento foi rápido, ameaçador. Eu fechei os olhos, esperando a dor, esperando o impacto. Mas ele não veio. Quando abri os olhos novamente, ela estava parada, o cinto suspenso no ar, tremendo. Assina, ela repetiu, mas sua voz estava menos firme agora. Faz logo, Beatriz, Rodrigo ordenou. Quanto mais você demora, pior fica. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Minha filha, minha única filha, estava prestes a me bater para roubar tudo que eu tinha. Como chegamos até aqui? Onde foi que eu errei? Por favor, eu implorei uma última vez. Não faça isso comigo. Rodrigo se aproximou, pegou a caneta e a colocou à força na minha mão. Seus dedos apertaram os meus com violência. Assine, agora. Beatriz levantou o cinto mais alto. Eu vi em seus olhos que ela realmente ia fazer aquilo. Minha própria filha ia me agredir na minha própria casa, no lugar onde a criei com tanto amor e sacrifício. Minha mão tremeu sobre o papel. A caneta tocou o papel, prestes a assinar meu nome, prestes a entregar tudo que eu tinha conquistado. E então a campainha tocou. O som ecoou pela casa como um trovão. Todos nós congelamos. Beatriz abaixou o cinto lentamente, seus olhos arregalados. Rodrigo soltou minha mão e se virou para a porta. Quem é? Ele sussurrou para Beatriz. Não sei, ela respondeu, o pânico começando a aparecer em sua voz. A campainha tocou novamente, mais insistente. E então, uma voz masculina do outro lado da porta. Dona Helena, está aí. É o Dr. Marcos. O sangue de Beatriz pareceu drenar do rosto. Ela deixou o cinto cair no chão com um som surdo. Rodrigo deu um passo para trás, afastando-se de mim como se eu estivesse em chamas. O doutor? Beatriz sussurrou, olhando para Rodrigo com olhos arregalados. Por que ele está aqui? Eu estava tão chocada quanto eles. Dr. Marcos era meu médico há mais de 15 anos, mas não tinha consulta marcada. Não havia razão para ele estar na minha porta naquele momento específico. A campainha tocou pela 3ª vez, acompanhada de batidas firmes. Dona Helena, por favor,
Abra a porta. Preciso falar com a senhora urgentemente. Rodrigo se aproximou de Beatriz e sussurrou algo no ouvido dela. Ela balançou a cabeça freneticamente, o pânico evidente em cada movimento. Ele pegou a pasta com os papéis da procuração e a escondeu rapidamente sob o sofá. Você não vai dizer nada, Rodrigo me ordenou, apontando o dedo na minha cara. Nenhuma palavra sobre o que aconteceu aqui. Se você contar qualquer coisa, juro que vai se arrepender. Beatriz pegou o cinto do chão e correu para uma cozinha. Ouvi a gaveta se abrindo e fechando rapidamente. Quando ela voltou, suas mãos estavam vazias e havia manchas vermelhas em suas bochechas. Mãe, ela disse, tentando forçar um sorriso que não convencia ninguém. Você vai abrir a porta e vai dizer que está tudo bem, que estávamos apenas conversando, entendeu? Eu não respondi. Meu corpo estava paralisado entre o medo e a incredulidade. Minha filha tinha acabado de me ameaçar com um cinto e agora estava me mandando mentir. Mais batidas na porta. Dona Helena, se não abrir, vou ter que chamar alguém. Vai! Rodrigo sibilou, empurrando-me levemente em direção à porta. Caminhei lentamente, cada passo parecendo pesar 1 tonelada. Minhas mãos tremiam enquanto alcançavam a maçaneta. Eu poderia gritar, poderia pedir ajuda, mas e depois? Rodrigo havia ameaçado. E minha filha, minha própria filha, tinha se tornado uma estranha. Abri a porta. Dr. Marcos estava ali, com sua maleta preta e seu jaleco branco por baixo de um casaco. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava uma mulher que eu reconheci imediatamente. Doutora Patrícia, a assistente social do hospital onde eu trabalhara por tantos anos. Dona Helena, Dr. Marcos disse, seus olhos me examinando cuidadosamente. Graças a Deus a senhora está bem. Posso entrar? Antes que eu pudesse responder, ele já estava entrando e a doutora Patrícia vinha logo atrás. Ambos olharam ao redor da sala e eu vi quando os olhos do doutor pousaram em Beatriz e Rodrigo. Boa tarde, ele disse friamente. Vocês são a família da dona Helena? Beatriz forçou seu melhor sorriso. Sou a filha dela, Beatriz. E este é meu marido, Rodrigo. Estávamos apenas visitando minha mãe. Doutora Patrícia caminhou até mim e tocou meu braço gentilmente. Dona Helena, a senhora está bem? Parece abalada. Eu estou bem. Minha voz saiu trêmula. O doutor Marcos não tirou os olhos de Beatriz e Rodrigo. Que coincidência! Eu estava passando pela vizinhança e Dona Carmen, a vizinha da Dona Helena, me parou. Ela disse que ouviu vozes alteradas vindo desta casa e estava preocupada. Meu coração pulou. Dona Carmen, minha querida vizinha que sempre cuidava de mim. Rodrigo deu um passo à frente, tentando parecer casual. Deve ter sido a televisão. Estávamos assistindo um filme. Que estranho! Doutora Patrícia disse, olhando ao redor. A televisão está desligada. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Beatriz começou a se mexer nervosamente, passando as mãos nos cabelos, desviando o olhar. Dr. Marcos se aproximou de mim. Dona Helena, preciso examinar a senhora. Dona Carmen mencionou que a senhora parecia assustada quando ela a viu ontem. Disse que a senhora estava diferente. Eu estou bem, doutor. Apenas cansada. Mesmo assim, é importante verificar sua pressão arterial. A senhora tem histórico de hipertensão. Ele abriu sua maleta e tirou o aparelho de pressão. Enquanto prendia o velcro em meu braço, ele se inclinou e sussurrou tão baixinho que só eu pude ouvir. Dona Carmen me ligou há 1 hora. Ela viu sua filha e seu genro entrando aqui com uma pasta e percebeu que algo estava errado. Me pediu para vir verificar. Se precisa de ajuda, pisque 2 vezes. Lágrimas encheram meus olhos. Eu pisquei. 1 vez. 2 vezes. O doutor não mudou sua expressão. Continuou tomando minha pressão normalmente. Mas quando terminou, ele se virou para a doutora Patrícia e disse em voz alta. Pressão muito elevada. Crítica, na verdade. Dona Helena precisa de cuidados imediatos. Ela está bem, Beatriz protestou. Não precisa de nada disso.
Com todo respeito, senhorita, doutora Patrícia disse, sua voz fria e profissional. Sou assistente social especializada em casos de abuso contra idosos. E quando recebo um chamado preocupante, tenho a obrigação legal de investigar. A cor drenou completamente do rosto de Rodrigo. Abuso? Ninguém está abusando de ninguém aqui. Então não se importam se eu der uma olhada pela casa, certo? Ela respondeu, já caminhando em direção à cozinha. Espere, Beatriz deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Você não pode simplesmente entrar aqui e vasculhar a casa da minha mãe. Na verdade, doutora Patrícia disse calmamente, tirando um documento de sua bolsa. Posso sim. Tenho aqui uma ordem de verificação de bem-estar emitida pelo Juizado de Idosos. Quando há suspeita de abuso ou coação, tenho autorização para entrar e investigar. Rodrigo deu um passo ameaçador em direção à doutora. Isso é um absurdo. Vocês estão invadindo nossa privacidade. Dr. Marcos se posicionou entre eles. Sugiro que recuem. A doutora Patrícia está apenas fazendo seu trabalho, a menos que tenham algo a esconder. O ar estava tão tenso que parecia que ia explodir. Beatriz olhou para Rodrigo, e naquele olhar eu vi desespero, medo e culpa. Rodrigo cerrou os punhos, suas mandíbulas apertadas. Doutora Patrícia passou por eles e entrou na cozinha. Ouvi gavetas sendo abertas. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse desmaiar. Ela ia encontrar o cinto. Ela ia descobrir tudo. Beatriz correu atrás dela. Por favor, não precisa mexer em nada. Mas já era tarde. A doutora voltou segurando o cinto de couro preto. Ela o examinou cuidadosamente. Depois olhou para mim, depois para Beatriz. Interessante, ela disse lentamente. Este cinto estava em cima da mesa da cozinha, não guardado em uma gaveta, não pendurado, em cima da mesa, como se tivesse sido usado recentemente. Minha mãe deve ter deixado lá, Beatriz disse rapidamente, sua voz saindo aguda demais. Ela às vezes esquece as coisas. A idade, sabe como é. É mesmo? Doutora Patrícia se virou para mim. Dona Helena, a senhora costuma deixar cintos na mesa da cozinha? Olhei para minha filha. Vi o pânico em seus olhos, o medo, a súplica silenciosa para que eu mentisse por ela. Durante anos eu menti. Fingi que estava tudo bem quando não estava. Protegi Beatriz de todas as consequências de suas ações. Mas não desta vez. Não. Minha voz saiu firme, mais firme do que esperava. Eu não deixei aquele cinto ali. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz ficou pálida como papel. Rodrigo deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer. Então, quem deixou? Doutora Patrícia perguntou, segurando o cinto. Olhei para minha filha. Todas as memórias da nossa vida juntas passaram pela minha mente. Os primeiros passos dela, sua formatura, seu casamento. Eu tinha dado tudo por ela, e ela tinha vindo à minha casa para me ameaçar e roubar tudo de mim. Minha filha, eu disse, e minha voz tremeu, mas não quebrou. Ela pegou esse cinto e estava prestes a me bater com ele, para me forçar a assinar uma procuração. O mundo pareceu parar. Mentira, Beatriz gritou. Ela está inventando, está confusa, é a idade. Dona Helena tem 68 anos, Dr. Marcos disse friamente. Ela trabalhou como enfermeira até se aposentar há 3 anos. Sua mente está perfeitamente lúcida. Eu a examino regularmente. Doutora Patrícia colocou o cinto cuidadosamente sobre a mesa. Onde está essa procuração? Rodrigo e Beatriz não responderam. Seus olhos se voltaram involuntariamente para o sofá. A doutora caminhou até lá e se abaixou, alcançando sob o sofá. Quando se levantou, estava segurando a pasta preta. Beatriz soltou um som estrangulado. Rodrigo passou a mão pelo rosto, derrotado. A doutora Patrícia abriu a pasta e examinou os documentos. Seus olhos se estreitaram enquanto lia. Procuração com plenos poderes, autorização para vender bens imóveis, acessar contas bancárias, tomar decisões financeiras. Ela olhou para Beatriz com desprezo. Sua própria mãe. Você não entende, Beatriz disse.
lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Nós estamos desesperados, perdemos tudo, a casa, o carro, tudo, estamos afundados em dívidas. E isso justifica ameaçar uma idosa? Dr. Marcos perguntou, sua voz cortante. Isso justifica tentar roubar tudo que ela trabalhou a vida inteira para conquistar? Rodrigo finalmente falou, sua voz baixa e derrotada. Foi ideia minha. Beatriz não queria fazer isso. Mas ela fez, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza em minha voz. Ela pegou aquele cinto. Ela o levantou contra mim. E ela teria me batido se vocês não tivessem chegado. Beatriz caiu de joelhos, soluçando. Me desculpa, mãe. Me desculpa. Me desculpa. Eu não sei o que deu em mim. Eu estava tão desesperada, tão assustada de perder tudo. Parte de mim quis ir até ela, abraçá-la, dizer que estava tudo bem. Era meu instinto de mãe, aquele desejo incondicional de proteger minha filha. Mas eu não podia. Não desta vez. Porque se eu a perdoasse agora, estaria dizendo que era aceitável me ameaçar, me machucar, me usar. Doutora Patrícia, eu disse, o que acontece agora? Ela colocou os papéis de volta na pasta. Agora eu vou fazer um relatório detalhado deste incidente. Tentativa de coação de idosa, ameaça de violência, tentativa de apropriação indébita. Isso será enviado ao Ministério Público. Não! Beatriz gritou. Por favor, não! Eu vou para a cadeia! Deveria ter pensado nisso antes, Dr. Marcos disse. Rodrigo ajudou Beatriz a se levantar. Ela estava tremendo, suas mãos cobrindo o rosto. Mãe, por favor, não deixa eles fazerem isso. Eu sou sua filha. Olhei para ela. Minha menininha. A criança que eu embalei, que cuidei quando estava doente, que sustentei sozinha durante anos. E agora, aquela criança tinha crescido e se tornado alguém que eu não reconhecia. Você é minha filha, eu disse calmamente. Mas isso não te dá o direito de me destruir. Doutora Patrícia fechou sua pasta. Vou fazer ligações necessárias. Enquanto isso, sugiro que vocês dois saiam desta casa e não voltem sem autorização legal. Rodrigo pegou Beatriz pelo braço e começou a guiá-la em direção à porta. Ela resistiu, olhando para mim com olhos implorantes. Mãe, por favor, não deixe eles fazerem isso comigo. Eu sou tudo que você tem. Suas palavras me atingiram como um tapa. Durante anos, eu havia acreditado nisso, que Beatriz era tudo que eu tinha, que eu precisava dela mais do que ela precisava de mim. Mas agora eu via a verdade. Ela me via como um banco, como um recurso a ser explorado, não como uma mãe a ser amada e respeitada. Não, eu disse quietamente. Você não é tudo o que eu tenho. Eu tenho minha dignidade. Tenho minha casa. Tenho amigos que se importam comigo o suficiente para chamar ajuda quando percebem que algo está errado. E tenho a mim mesma. Isso é muito mais do que eu pensava que tinha. Beatriz soluçou alto, mas Rodrigo a puxou para fora. Na porta, ele se virou uma última vez. Seu rosto estava duro, zangado. Você vai se arrepender disso, velha. A gente estava tentando ser bonzinho. Agora vai ser do jeito difícil. Isso é uma ameaça? Dr. Marcos perguntou, dando um passo à frente. Rodrigo não respondeu. Ele simplesmente saiu, arrastando Beatriz com ele. Ouvi o carro deles ligando e se afastando rua abaixo. Quando o som do motor desapareceu, minhas pernas falharam. Caí no sofá, tremendo incontrolavelmente. A adrenalina que me mantivera de pé durante todo aquele horror finalmente se dissipou, deixando apenas exaustão e dor. Dr. Marcos se sentou ao meu lado e pegou minha mão. Dona Helena, a senhora foi muito corajosa. Não me sinto corajosa, eu sussurrei. Sinto que acabei de perder minha filha. Doutora Patrícia se ajoelhou na minha frente, seus olhos gentis. Você não perdeu sua filha. Você descobriu que a filha que pensava ter nunca existiu realmente. E isso dói, eu sei. Mas a senhora fez a coisa certa. Por quanto tempo Dona Carmen estava preocupada? Perguntei. Dr. Marcos suspirou. Ela me ligou ontem à noite.
Disse que nos últimos meses tinha notado que a senhora parecia cada vez mais ansiosa quando Beatriz e Rodrigo visitavam. Que a senhora sempre ficava tensa, apressada. Ela suspeitava que algo estava errado, mas não tinha certeza. Hoje, quando os viu chegando com aquela pasta, ela soube que precisava agir. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu preciso agradecer a ela. Ela está na casa dela agora, esperando notícias. Quer que eu a chame? Assenti. Alguns minutos depois, Dona Carmen entrou pela porta. Ela tinha 72 anos, cabelos completamente brancos e um coração maior que o mundo. Quando me viu, correu e me abraçou forte. Minha querida Helena, graças a Deus você está bem. Chorei em seu ombro como uma criança. Obrigada. Obrigada por perceber, por ligar, por se importar. Somos vizinhas há 20 anos, ela disse, afagando meus cabelos. Eu conheço você. Sei quando algo está errado. E sabia que aquela menina estava te fazendo mal. Ela é minha filha. E você é uma mãe maravilhosa que não merecia ser tratada assim. Ficamos sentadas juntas enquanto doutora Patrícia fazia suas ligações e preenchia formulários. Dr. Marcos verificou minha pressão novamente, me deu um calmante leve e prometeu voltar no dia seguinte. Quando todos finalmente foram embora, eram quase 7 da noite. A casa estava silenciosa, mas não parecia mais minha. Parecia contaminada pela traição que havia acontecido ali. Fui até a cozinha e peguei o cinto que doutora Patrícia havia deixado sobre a mesa. Era apenas couro velho, desgastado pelo tempo, mas ele representava tanto a ameaça, a violência, a quebra final da relação entre mãe e filha. Joguei-o no lixo. Algumas coisas não merecem ser guardadas, mesmo que sejam memórias. Aquela noite, mal consegui dormir. Cada som me assustava. Cada sombra parecia ameaçadora. Eu havia me defendido, havia feito a coisa certa, mas não me sentia vitoriosa. Sentia-me vazia, destruída, como se tivesse perdido algo que nunca mais poderia recuperar. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Doutora Patrícia voltou 2 vezes para fazer mais perguntas e documentar tudo. Um policial veio colher meu depoimento formal. Cada vez que eu tinha que recontar o que havia acontecido, revivia o horror daquele momento. Minha filha levantando o cinto, Rodrigo rindo, dizendo que agora tudo era deles. Dona Carmen praticamente se mudou para minha casa. Ela dormia no quarto de hóspedes, cozinhava para mim, ficava ao meu lado quando eu chorava. Você não vai ficar sozinha, ela repetia. Não até ter certeza de que está segura. Uma semana depois do incidente, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas algo me disse para pegar. Alô? Mãe? Era Beatriz. Sua voz estava rouca, como se ela tivesse chorado muito. Meu coração apertou. Mesmo depois de tudo, ouvir sua voz me afetou. Beatriz, eu preciso falar com você, pessoalmente, por favor. Não acho que seja uma boa ideia. Mãe, por favor, só 15 minutos. Eu juro que não vou te machucar, só preciso falar com você. Dona Carmen, que estava sentada ao meu lado, balançou a cabeça vigorosamente, fazendo gestos para que eu não concordasse. Mas havia algo na voz de Beatriz. Não manipulação, não raiva, apenas desespero puro. Podemos nos encontrar no Café Central amanhã às 3 da tarde, lugar público. E Dona Carmen vai comigo. Silêncio. Então, tudo bem. Obrigada, mãe. Ela desligou antes que eu pudesse mudar de ideia. Você tem certeza disso? Dona Carmen perguntou, preocupação evidente em seu rosto. Não, mas preciso ouvir o que ela tem a dizer. No dia seguinte, Dona Carmen e eu chegamos ao café 15 minutos mais cedo. Escolhemos uma mesa perto da janela, onde havia outras pessoas ao redor. Meu coração batia acelerado, minhas mãos suavam. Beatriz chegou exatamente às 3. Ela parecia terrível. Cabelos sem lavar presos em um coque desleixado, olheiras profundas, roupas amassadas. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se aproximou lentamente e se sentou.
Dona Carmen ficou em uma mesa próxima, observando como um falcão. Mãe, Beatriz começou, sua voz tremendo. Eu sei que você não tem motivo para me ouvir. Sei que eu fiz o impensável, mas preciso que saiba. Eu sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Sentir muito não muda o que você fez. Eu sei, eu sei. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Rodrigo me deixou. Aquilo me surpreendeu. O quê? Depois do que aconteceu, depois que ele percebeu que ia ter problemas legais, ele simplesmente foi embora. Pegou suas coisas e desapareceu. Descobri que ele tem outra mulher em São Paulo. Estava com ela há meses. Parte de mim quis sentir satisfação, mas tudo o que senti foi uma tristeza profunda. Sinto muito. Não sinta. Você estava certa sobre ele desde o começo. Eu simplesmente não quis ver. Ela olhou para as próprias mãos. Ele foi quem teve a ideia, sabe? Da procuração de pegar seu dinheiro. Ele disse que era o único jeito de salvar a gente. E eu estava tão desesperada, tão assustada de perder tudo, que concordei. Mas foi você quem pegou o cinto, Beatriz. Não ele. Você. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu sei, e isso me mata. Toda noite eu acordo vendo aquele momento. Vejo sua cara, vejo o medo nos seus olhos, e não consigo acreditar que fui eu quem causou aquilo. Por que você está me contando isso? O que você quer? Beatriz abriu os olhos e me olhou diretamente. Quero que saiba que não espero seu perdão. Não mereço. Mas quero que entenda que eu estou tentando mudar. Comecei a fazer terapia. Vendi tudo que eu tinha de valor para pagar as dívidas. Consegui um emprego. Não é muito, mas é honesto. Isso é bom, de verdade. E quero que saiba que não vou mais incomodar você. Não vou aparecer na sua casa, não vou ligar. Vou respeitar seu espaço. Você merece paz e eu só trouxe caos para a sua vida. Suas palavras eram o que eu deveria querer ouvir. Mas ouvir minha filha dizer que ia sair da minha vida permanentemente me despedaçou de uma forma que não esperava. Beatriz, minha voz saiu rouca. O que aconteceu foi horrível, imperdoável. Mas você é minha filha. Eu não posso simplesmente apagar 35 anos porque você cometeu um erro terrível. Não foi um erro, mãe. Foi uma escolha horrível que eu fiz conscientemente. Mesmo assim, você está recebendo ajuda, está tentando mudar. Isso conta para alguma coisa. Ela balançou a cabeça. Não deveria. Você deveria me odiar. Eu deveria, mas não consigo. E isso me assusta porque não sei se sou fraca ou forte por não conseguir te odiar. Ficamos em silêncio por um longo momento. O café ao nosso redor continuava com sua vida normal. Pessoas conversando, rindo, vivendo. E ali estávamos nós, mãe e filha, tentando entender como consertar algo tão fundamentalmente quebrado. Vou ter que enfrentar consequências legais? Ela perguntou quietamente. Não sei. Doutora Patrícia está lidando com isso. Mas provavelmente sim. Beatriz assentiu, aceitando. Eu mereço. Seja o que for, eu mereço. E seu apartamento? Onde você está morando? Tive que sair. Não conseguia pagar. Estou na casa de uma amiga por enquanto, mas vou encontrar um lugar. Ela me olhou com uma expressão que eu não via há anos. Vulnerabilidade genuína. Vou ficar bem, mãe. Você não precisa se preocupar comigo. Mas eu era mãe. Preocupar-me era impossível de desligar, mesmo quando a pessoa pela qual eu me preocupava tinha me machucado profundamente. Mantenha contato, eu disse finalmente. Não vou fingir que está tudo bem entre nós. Não está. Talvez nunca esteja novamente. Mas não quero você desaparecendo completamente da minha vida. Lágrimas frescas escorreram pelo rosto dela. Tem certeza? Não, mas estou dizendo mesmo assim. Ela estendeu a mão através da mesa, hesitante. Eu olhei para aquela mão. A mão que uma vez segurei quando ela deu seus primeiros passos.
A mão que eu curei quando ela caiu e se machucou. A mão que levantou um cinto contra mim. Peguei sua mão. Não foi um perdão. Não foi esquecer. Foi apenas um reconhecimento de que, apesar de tudo, ainda havia uma conexão entre nós. Fraca, danificada, mas ainda existente. Obrigada, mãe, ela sussurrou. Não respondi. Não havia nada a dizer. Ela se levantou para sair, mas se virou uma última vez. Aquela casa, sua casa, ela sempre foi seu maior orgulho, e eu quase tirei isso de você. Juro que nunca vou tentar tirar nada de você de novo. Cuide de você mesma, Beatriz. É tudo que peço. Ela assentiu e saiu. Observei-a através da janela caminhando pela rua, ombros curvados, derrotada. Minha filha, destruída pelas próprias escolhas. Dona Carmen veio se sentar comigo. Como você está? Não sei, confusa, triste, aliviada, tudo ao mesmo tempo. Você foi muito generosa com ela. Fui, não tenho certeza. Talvez eu só seja fraca. Não, Dona Carmen disse firmemente. Você estabeleceu limites. Deixou claro que o que ela fez foi inaceitável, mas também deixou uma porta aberta caso ela realmente mude. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Eu queria acreditar nela, mas no fundo eu ainda me perguntava, tinha feito a coisa certa? Ou estava me preparando para ser magoada de novo? As semanas se transformaram em meses. O processo legal contra Beatriz e Rodrigo seguiu seu curso. Rodrigo nunca foi encontrado. Aparentemente havia fugido para outro estado, mas Beatriz enfrentou as consequências. Ela foi condenada a prestar serviços comunitários e a fazer acompanhamento psicológico obrigatório. O juiz considerou que ela havia demonstrado arrependimento genuíno e que era réu primária. Não foi para a prisão, mas ficou com antecedentes criminais. Durante esse tempo, mantivemos contato mínimo, uma mensagem a cada 2 semanas. Ela me atualizava sobre seu progresso, o trabalho em uma loja de roupas, as sessões de terapia, os serviços comunitários em um asilo. Lentamente, muito lentamente, comecei a acreditar que sua mudança era real. 6 meses depois do incidente, ela me ligou. Mãe, meu terapeuta sugeriu que fizéssemos uma sessão juntas, para conversar sobre o que aconteceu, de forma estruturada e segura. Você estaria disposta? Hesitei. Reviver aquilo parecia tortura, mas talvez fosse necessário. Sim, vou. A sessão foi na clínica onde Beatriz fazia terapia. O terapeuta, Dr. Augusto, era um homem na casa dos 50 anos com uma presença calma e reconfortante. Obrigado por virem, ele disse quando nos sentamos em sua sala. Sei que não é fácil para nenhuma de vocês estar aqui. Beatriz estava visivelmente nervosa, torcendo as mãos no colo. Eu estava rígida, preparada para me defender. Helena, Dr. Augusto disse gentilmente. Beatriz me contou o que aconteceu, mas gostaria de ouvir de você. Como aquele dia te afetou? Respirei fundo. Destruiu minha confiança, não apenas em Beatriz, mas em mim mesma. Fico me perguntando o que fiz de errado ao criá-la. Como criei alguém capaz de me ameaçar daquela forma? Beatriz soluçou quietamente. E desde então? Ele perguntou. Tenho pesadelos. Acordo suando, achando que ela está na minha casa de novo. Troquei todas as fechaduras. Fico nervosa quando alguém toca a campainha. E a pior parte é que perdi algo que nunca poderei recuperar. A inocência de acreditar que minha filha me amava incondicionalmente. Dr. Augusto assentiu. Beatriz, você está ouvindo o que sua mãe está dizendo? Sim, ela sussurrou. E me mata saber que fui eu quem causou isso. Então me diga, por que você fez o que fez? Beatriz limpou o rosto e falou, sua voz tremendo. Porque eu estava em pânico. Rodrigo e eu devíamos tanto dinheiro que íamos perder tudo. E ele me convenceu de que minha mãe estava sendo egoísta por não nos ajudar. Ele dizia que ela tinha tanto e nós não tínhamos nada, que era injusto. Mas você sabia que era errado, Dr. Augusto disse. Sim,
Deus, sim. Mas eu estava tão desesperada, tão assustada, e Rodrigo era tão persuasivo. Ele me fez acreditar que era a única saída. Você estava sendo manipulada, o terapeuta disse. Mas isso não remove sua responsabilidade pelas suas próprias ações. Eu sei. E não estou tentando me desculpar. Só estou tentando explicar. Dr. Augusto se virou para mim. Helena, você consegue entender o que Beatriz está dizendo? Consigo entender que ela estava em uma situação difícil, mas isso não justifica ameaçar a própria mãe. Você está certa. Não justifica. Beatriz, o que você aprendeu desde então? Ela respirou fundo. Aprendi que quando você coloca dinheiro acima de pessoas, perde ambos. Aprendi que eu tinha padrões tóxicos de comportamento, sempre culpando outros pelos meus problemas, sempre querendo atalhos. E aprendi que o amor verdadeiro não é pegar tudo o que você pode de alguém. É dar sem esperar nada em troca. Suas palavras soaram sinceras, mas eu ainda tinha medo de acreditar completamente. Helena, Dr. Augusto disse, Beatriz tem trabalhado muito em si mesma, mas a decisão de dar a ela outra chance é sua. Não existe resposta certa ou errada aqui. Olhei para minha filha. Ela estava diferente, mais magra, mais velha, mas também mais humilde. Os olhos que uma vez brilhavam com ganância, agora mostravam apenas arrependimento. Não sei se posso confiar em você de novo, eu disse honestamente. Não sei se algum dia vou me sentir segura perto de você. Eu entendo, ela disse. E não espero que confie. Só espero que me dê a chance de mostrar, com o tempo, que mudei. Com o tempo, eu repeti. Quanto tempo? O quanto for preciso. Anos, se necessário. Foi a primeira coisa que ela disse que realmente me tocou, porque ela não estava pedindo perdão imediato. Ela entendia que tinha que conquistar de volta minha confiança, centímetro por centímetro. Podemos continuar essas sessões? Perguntei ao Dr. Augusto. Para ter um espaço seguro onde conversar? Claro, quanto tempo vocês quiserem. Durante os meses seguintes, nos encontramos na clínica uma vez por semana. Falamos sobre tudo. Minha infância sozinha com ela, como me sacrifiquei, como ela se sentiu pressionada, o casamento tóxico com Rodrigo, as dívidas, o desespero. Lentamente, comecei a entender que minha filha não era um monstro. Era uma pessoa com falhas profundas que havia feito escolhas terríveis, mas que estava genuinamente tentando mudar. E eu também aprendi coisas sobre mim mesma. Aprendi que tinha falhado em estabelecer limites desde cedo. Que dei tudo a ela sem ensiná-la o valor das coisas. Que meu amor, por mais genuíno que fosse, tinha sido prejudicial em alguns aspectos. 1 ano após o incidente, Beatriz me ligou. Mãe, estou fazendo 1 ano de sobriedade emocional hoje. 1 ano sem manipular ninguém, sem culpar outros, sem pegar atalhos, e queria compartilhar isso com você. Estou orgulhosa de você, eu disse, e percebi que era verdade. Obrigada, isso significa tudo para mim. Ela fez uma pausa. Você acha que um dia poderíamos, sei lá, tomar um café na sua casa? Não para morar lá, não para pedir nada, só para estar juntas. Meu coração apertou. A casa onde ela tinha me ameaçado. Preciso pensar sobre isso. Claro, sem pressão. Conversei com Dona Carmen sobre isso. O que você acha? Ela refletiu. Acho que você precisa ouvir seu coração. Se ainda sente medo, não está pronta. Se sente que pode dar esse passo, então dê. Mas faça pelo motivo certo, não por culpa, mas porque genuinamente quer. Pensei sobre isso por semanas. E então, numa manhã de domingo, liguei para Beatriz. Você pode vir tomar café amanhã, às 10. Silêncio atordoado. Então, sério? Sim. Mas Beatriz? Sim. Isso não significa que tudo está esquecido, significa apenas que estou disposta a tentar. É tudo que peço, mãe. Obrigada. Quando Beatriz tocou a campainha no dia seguinte, meu coração disparou. Por um momento, o terror daquele dia voltou. O cinto, a ameaça, o pânico. Mas respirei fundo e abri a porta.
Ela estava na soleira com um buquê de flores simples e um saco de pão. Oi, mãe. Oi, filha. Entre. Foi estranho ter ela ali de novo. Cada cômodo guardava memórias, boas e ruins. Sentamos à mesa da cozinha, onde tantas manhãs havíamos tomado café juntas quando ela era criança. A casa está igual, ela disse suavemente, mas diferente também. Como assim? Parece mais sua. Antes, mesmo quando eu não morava aqui, sentia que tinha direitos sobre tudo. Agora vejo que nunca tive. Sempre foi sua casa, seu santuário. E eu invadi isso. Suas palavras eram cuidadosas, pensadas, não ensaiadas, mas consideradas. Tomamos café em silêncio por alguns momentos. Não era um silêncio desconfortável, mas também não era fácil. Era apenas real. Como vai o trabalho? Perguntei. Bem, me promoveram para gerente de turno. Não é glamouroso, mas me sinto orgulhosa. É a primeira coisa que conquistei por mérito próprio, não por manipulação ou atalhos. Isso é importante. Mãe, ela disse colocando a xícara na mesa, posso te perguntar algo? Claro. Você algum dia vai conseguir me perdoar completamente? Ou sempre vai haver essa distância entre nós? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei cuidadosamente antes de responder. Não sei. Perdão não é como um interruptor que você liga. É um processo. Alguns dias eu acordo e sinto que te perdoei. Outros dias, lembro daquele momento e a raiva volta. Mas estou tentando. E acho que isso tem que ser suficiente por enquanto. Ela assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. É mais do que mereço. Talvez, mas você é minha filha. E apesar de tudo, ainda te amo. Não da mesma forma ingênua de antes, mas de uma forma mais realista. Amo quem você está tentando se tornar, não quem você foi. Obrigada por não desistir de mim. Terminamos o café e caminhamos até o jardim. As flores que plantei anos atrás ainda floresciam. A vida continuava, indiferente aos dramas humanos. Você se lembra quando plantamos essas rosas? Perguntei, apontando para o canteiro. Sim, eu tinha 10 anos. Disse que flores eram bobas. E agora? Ela sorriu fracamente. Agora acho que são necessárias. Beleza no meio do caos. Ficamos ali por mais 1 hora, conversando sobre coisas triviais. O clima, o trânsito, as notícias. Era superficial, mas era um começo. Quando ela foi embora, me abracou na porta. Não foi o abraço apertado de antes, mas foi genuíno. Obrigada, mãe, por me dar essa chance. Não me decepcione. Não vou, prometo. Enquanto observava seu carro se afastar, Dona Carmen apareceu do outro lado da rua. Ela tinha ficado em casa de propósito, me dando espaço, mas vigiando a distância. Como foi? Ela perguntou quando se juntou a mim. Estranho, doloroso, mas necessário. Você fez a coisa certa. Espero que sim. Nos meses que se seguiram, Beatriz e eu estabelecemos uma nova rotina. Café 1 vez por mês. Sempre na minha casa, sempre de manhã, sempre com Dona Carmen ciente de que ela estava lá. Não era a relação mãe-filha que tivéramos antes, mas era algo. Durante esse tempo, aprendi coisas sobre mim mesma. Aprendi que estabelecer limites não me tornava uma má mãe, me tornava uma pessoa saudável. Aprendi que amor sem respeito não é amor verdadeiro. E aprendi que perdão não significa esquecer ou permitir que o abuso continue. 2 anos depois do incidente, Beatriz me ligou chorando. Mãe, algo aconteceu. Meu coração gelou. O quê? Coisa boa. Conheci alguém. Alguém bom. Honesto. E ele quer me conhecer melhor. Mas tenho medo. Medo de quê? De estragar tudo de novo. De voltar aos padrões antigos. De me tornar quem eu era. Você não é mais aquela pessoa, Beatriz. Como você sabe? Porque você está com medo. A velha Beatriz não teria medo porque não se importaria com as consequências. Mas você se importa.
Isso significa que mudou. Ela soluçou. Obrigada. Precisava ouvir isso. Seja honesta com ele. Conte sua história. Se ele for a pessoa certa, vai entender. E se ele fugir? Então não era a pessoa certa. Ela riu através das lágrimas. Quando você ficou tão sábia? Quando minha filha me ensinou a ser forte. O relacionamento de Beatriz floresceu. Miguel era um professor de escola pública, um homem gentil e paciente que conhecia o passado dela e a amava mesmo assim. Ela o trouxe para me conhecer 6 meses depois. Dona Helena, ele disse, apertando minha mão firmemente, é uma honra finalmente conhecê-la. Beatriz fala muito sobre você. Espero que coisas boas. Sempre. Ela me contou tudo, os erros que cometeu, o processo de mudança. E me falou sobre como a senhora foi incrível, estabelecendo limites, mas ainda deixando espaço para a redenção. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Não, ele disse seriamente. Muitas mães teriam fechado a porta completamente, ou teriam perdoado fácil demais e permitido que o ciclo continuasse. A senhora encontrou o equilíbrio perfeito. Suas palavras me tocaram mais do que esperava. Talvez eu tivesse feito a coisa certa, afinal. 3 anos depois do incidente, Beatriz e Miguel se casaram. Foi uma cerimônia simples em um jardim, com apenas amigos próximos e família. Não havia luxo, não havia ostentação, apenas amor genuíno. Quando Beatriz caminhou pelo corredor, olhou para mim e sorriu. Não era o sorriso falso e calculista que ela tinha no casamento com Rodrigo. Era real, luminoso, feliz. Durante a cerimônia, quando o oficiante perguntou se havia objeções, houve um momento de silêncio pesado. Meus olhos encontraram os de Beatriz, e neles vi uma pergunta silenciosa. Você se opõe? Depois de tudo que eu fiz, você acha que mereço essa felicidade? Sorri para ela. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E vi suas lágrimas de alívio. Na recepção, ela se aproximou de mim. Mãe, posso falar com você um momento? Fomos para um canto tranquilo. Ela pegou minhas mãos. Quero que saiba que não um dia passa sem que eu pense naquele dia, sem que me arrependa. Sem que deseje poder voltar e fazer diferente. Eu sei. E quero que saiba que vou passar o resto da minha vida tentando ser digna da segunda chance que você me deu. Você já é, filha. Você mudou. De verdade. Ela me abraçou, e dessa vez não houve hesitação de nenhum lado. Foi um abraço de mãe e filha, com todo o amor, toda a dor e toda a cura que isso implica. Os anos continuaram passando. Beatriz e Miguel tiveram uma filha, Sofia. Quando Beatriz me ligou para dar a notícia, sua voz tremeu de emoção. Vou ser avó, eu sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E eu vou ser mãe. Mãe, estou apavorada. E se eu estragar tudo? E se eu for uma mãe terrível como fui filha terrível? Você não foi uma filha terrível. Você cometeu erros terríveis. Há diferença. E se eu cometer os mesmos erros com minha filha? Não vai, porque você está consciente, está fazendo terapia, tem um parceiro de apoio e tem a mim. Você vai estar presente? Na vida dela? A pergunta me surpreendeu. Você quer que eu esteja? Mais do que tudo. Quero que minha filha conheça sua avó incrível. Quero que ela aprenda com você o que significa ser forte, digna, capaz de estabelecer limites, mas ainda amar. Quando Sofia nasceu, foi amor à primeira vista. Ela tinha os olhos de Beatriz, mas algo em seu sorriso me lembrava de mim mesma quando jovem. Beatriz era uma mãe atenciosa, presente, mas também sabia estabelecer limites. Não mimava Sofia, não dava tudo o que ela queria. Ensinava o valor das coisas, a importância do respeito. Aprendi com os meus erros, ela me disse um dia, enquanto observávamos Sofia brincar no jardim. Não quero criar uma filha que pense que o mundo lhe deve algo. Você está fazendo um ótimo trabalho. É difícil. Às vezes quero apenas dar tudo a ela. Mas aí lembro do que aconteceu quando você me deu tudo.
e respiro fundo e digo não. Isso é maturidade. 5 anos depois do incidente, estava sentada no mesmo sofá onde tudo tinha acontecido. Beatriz estava ao meu lado, Sofia brincava com bonecas no tapete. Mãe, Beatriz disse suavemente, posso te perguntar algo que sempre quis saber? Claro. Naquele dia, quando eu levantei o cinto, você realmente achou que eu ia bater em você? A pergunta me deixou em silêncio por um momento. Sim, eu achei. Ela fechou os olhos, dor evidente em seu rosto. E você estava certa em pensar assim. Porque eu teria feito. Se a campainha não tivesse tocado, se o doutor e a assistente social não tivessem aparecido, eu teria. Você tem certeza? Sim, e isso me assombra. Saber do que eu era capaz. Mas você não fez, e você mudou. Só por causa de você. Se você tivesse me deixado escapar impune, se você não tivesse estabelecido consequências, eu nunca teria mudado. Eu teria continuado culpando outros, tomando atalhos, machucando pessoas. Então talvez aquele dia horrível tenha sido necessário. Ela olhou para Sofia. Juro que minha filha nunca vai me ver como eu te vi naquele dia, como uma fonte de recursos em vez de uma pessoa. Eu acredito em você. Naquele momento, Sofia veio correndo e pulou no meu colo. Vovó, conta uma história? Que história você quer ouvir? A da princesa corajosa que lutou contra o dragão. Olhei para Beatriz. Ela sorriu fracamente, lembrando. Era uma vez uma princesa, comecei, que tinha que enfrentar um dragão muito assustador. Mas esse dragão não vivia em uma caverna distante. Vivia dentro de sua própria casa. Como assim, vovó? Às vezes os dragões que mais tememos não são os de fora. São as pessoas que amamos quando fazem escolhas ruins. E a maior coragem não é lutar contra dragões de fogo. É enfrentar aqueles que amamos e dizer, não, isso não está certo. Sofia ouvia com os olhos arregalados. Beatriz limpou uma lágrima silenciosamente. E a princesa venceu o dragão? Sofia perguntou. Sim. Não com uma espada, mas com algo mais poderoso. O quê? Com limites, com dignidade e com a coragem de se defender mesmo quando era assustador. Aquela noite, depois que Beatriz e Sofia foram embora, sentei na varanda observando as estrelas. Dona Carmen se juntou a mim com 2 xícaras de chá. Você parece em paz, ela disse. Estou. Pela primeira vez em anos, realmente estou. Por causa da Beatriz? Sim e não. Por causa de mim mesma. Porque aprendi que amar alguém não significa permitir que te destruam, que estabelecer limites não é crueldade, e que perdão é possível, mas tem que ser merecido. Você é uma mulher sábia, Helena. Fui obrigada a ser. A vida me ensinou da maneira mais difícil. Naquela noite, dormi sem pesadelos pela primeira vez desde o incidente. Sonhei com Sofia, crescendo forte e confiante, aprendendo desde cedo o que sua mãe teve que aprender da maneira mais difícil, que amor verdadeiro inclui respeito, limites e dignidade. Hoje, 7 anos depois daquele dia terrível, olho para trás e vejo uma jornada completa. Da traição ao perdão, do medo à paz, da destruição à reconstrução. Minha relação com Beatriz nunca será o que era antes. Aquela inocência, aquela confiança cega, isso morreu e não vai voltar. Mas no lugar, cresceu algo mais forte, mais real. Cresceu um respeito mútuo, fundamentado na honestidade. Beatriz continua em terapia, mesmo anos depois. É minha manutenção, ela diz. Como ir ao médico regularmente. Preciso garantir que não vou regredir. Ela trabalha agora como conselheira para mulheres em relacionamentos abusivos. Sei o que é ser manipulada, ela me disse. E sei como é difícil sair. Quero ajudar outras mulheres a encontrar sua força antes que seja tarde demais. Seu trabalho a transformou. Ela encontrou propósito em sua dor, significado em seus erros. Quanto a mim,
Aprendi que ser mãe não significa se sacrificar até não restar nada. Significa amar o suficiente para estabelecer limites, mesmo quando dói. Significa saber quando ajudar e quando deixar que as consequências ensinem as lições que suas palavras não conseguem. Dona Carmen continua sendo minha melhor amiga, minha confidente, minha guardiã. Sem você, eu lhe digo frequentemente, eu teria assinado aqueles papéis, teria perdido tudo. Você teria encontrado outro jeito, ela sempre responde. Pessoas fortes sempre encontram. Recentemente, Sofia me perguntou sobre cicatrizes. Ela tinha visto uma cicatriz no meu braço de uma cirurgia antiga e estava curiosa. Vovó, todas as pessoas têm cicatrizes? Sim, meu amor. Algumas você pode ver, outras são invisíveis. Que tipos são piores? As invisíveis. Porque ninguém sabe que você as tem, então ninguém sabe ser gentil com elas. Você tem cicatrizes invisíveis? Olhei para Beatriz, que observava nossa conversa quietamente. Sim, mas elas estão sarando. Como cicatrizes saram? Com tempo, com cuidado e com pessoas que te amam o suficiente para serem cuidadosas ao redor delas. Minha casa continua sendo minha. As fechaduras foram trocadas há anos, mas agora Beatriz tem uma chave novamente. Não porque eu confio cegamente, mas porque ela mereceu essa confiança de volta através de anos de escolhas consistentes. Às vezes ainda acordo no meio da noite com o coração disparado, lembrando daquele dia. O cinto levantado, os olhos frios de Rodrigo, o riso cruel. Mas aí respiro fundo, lembro onde estou, lembro que sobrevivi, e o terror passa. O trauma não desaparece completamente. Mas você aprende a conviver com ele, a reconhecê-lo quando aparece e a não deixar que controle sua vida. Minha maior lição foi esta. O amor verdadeiro não é dar tudo o que você tem até não restar nada. É se amar o suficiente para estabelecer limites, para se defender, para saber quando dizer não. E para aquelas que estão ouvindo e reconhecem algo de suas próprias histórias nisso, mães manipuladas por filhos, esposas controladas por maridos, mulheres usadas por aqueles que deveriam amá-las, quero dizer isto: você não é egoísta por estabelecer limites. Você não é má por se defender. Você não é fraca por pedir ajuda. E você não está sozinha. A vida cobra suas dívidas, sempre. Não através de sua vingança, mas através das consequências naturais das escolhas que fazemos. Pessoas que usam outras, eventualmente ficam sozinhas. Pessoas que amam com limites saudáveis constroem relacionamentos duradouros. Hoje, sentada na minha varanda com uma xícara de café, observando Sofia brincar no jardim que tanto amo, sinto gratidão. Não pelo que aconteceu. Isso foi horrível e nunca vou agradecer por isso. Mas pela força que encontrei, pela dignidade que mantive, pela vida que reconstruí. Beatriz se aproxima e senta ao meu lado. Ficamos em silêncio confortável, observando a tarde descer lentamente. Obrigada, mãe, ela diz suavemente. Pelo quê? Por não desistir de mim quando eu merecia que você desistisse. Por me dar a chance de me tornar quem eu deveria ter sido desde o começo. De nada, filha. E naquele momento, sentada ali com minha filha redimida e minha neta inocente, entendo que fiz mais do que salvar minha casa naquele dia. Salvei a mim mesma. E ao me salvar, dei a Beatriz a oportunidade de se salvar também. A vida continua. As flores continuam florescendo. E nós, mulheres que sobrevivemos, continuamos de pé. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.